Da Record, oferecimento. Pneumar, vem que aqui sai negócio. O sofrimento do Rio de Janeiro diante de mais uma catástrofe. Novos deslizamentos provocam mortes e destruição em Niterói. Minha sogra, meu sogro tá tudo ali, meu cunhado. 200 pessoas podem estar soterradas por montanhas de lixo e entulho. Ela e a filhinha estavam na mão dele. Tá nessa terra aqui. A madrugada de terror em meio ao caos. Quanto mais chove, mais encharca o terreno e mais perigoso fica. Você vai ver o difícil trabalho de resgate. E depois da tempestade, a ressaca. O aperto de mão em nome da paz. Estados Unidos e Rússia assinam um novo acordo de desarmamento nuclear. Explosão e chamas no meio da rua. Atentado no Rio mata filho de bicheiro. Em São Paulo, acidente grave com estudantes. E de Minas Gerais, uma receita preciosa. Cozinheira acha esmeralda no estômago de uma galinha. Boa noite. 4 dias de chuva e até agora 175 pessoas mortas, vítimas da tempestade no Grande Rio. Quando todos imaginaram que a tragédia da chuva já tinha chegado a uma espécie de limite, um novo deslizamento. E ainda mais trágico e ainda mais assustador. Cerca de 60 casas foram soterradas no Morro do Bumba, em Niterói. Por causa da gravidade da situação, o Jornal da Record tem hoje uma edição especial. Ana Paula Padrão está no local do acidente e acompanha o trabalho das equipes de resgate. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Celso. Boa noite para você que está em casa. O Jornal da Record se transferiu parcialmente hoje para Niterói, mais especificamente para o Morro do Bumba, onde podem estar soterradas cerca de 200 pessoas. Foi aqui, atrás de mim, que a terra cedeu, empurrando para baixo dezenas de casas, cerca de 600 metros morro abaixo. E desde então, desde a noite de ontem, que os incansáveis bombeiros trabalham no resgate. São 90 homens do Corpo de Bombeiros, mais 50 policiais militares que fazem a segurança e 8 homens da Força Nacional. Nós acompanhamos agora há pouco, com pesar, o resgate de mais 2 corpos dos escombros. Agora já são 14 os corpos resgatados. E quando isso acontece, os moradores aqui do local, que estão muito ansiosos, é claro, se aglomeram, mas também num respeitoso silêncio acompanham o trabalho das equipes de resgate. Eles tentam saber quem é que está vindo dos escombros, se um parente, se um amigo, talvez um vizinho. É muito difícil saber nesse momento quantas pessoas foram soterradas aqui. 9 retroescavadeiras, mais 4 escavadeiras de grande porte trabalham 24 horas, sem descanso. Elas retiram um caminhão de terra a cada meia hora. E é esse trabalho que você vai acompanhar agora na reportagem de Silvestre Serrano. Desespero. São sobreviventes em busca de socorro. Dor e tristeza. São amigos e parentes daqueles que não conseguiram escapar do soterramento. Quais as pessoas da sua família que moravam ali? Minha mãe, minha avó, meu avô, meus tios, meus primos. Eu só consegui salvar só as minhas primas. Meu avô, a minha mãe ficou. No pé do morro, máquinas iniciam as escavações. A área onde a terra desceu é enorme. Quando eu olhei, eu pensei que só fosse a frente, mas eu subi, fui até lá atrás, é muita coisa. É muito volume de terra, hein? Uma escuridão, não dá para enxergar nada. Do alto, helicópteros iluminam o caminho dos bombeiros. No meio da lama e do entulho, as escavações começam. Gritos são ouvidos. Em seguida, um senhor é resgatado dos escombros. Tá mexendo os braços, ó, tá viva, hein? A previsão é sombria. Mais de 200 pessoas estariam morando nessa área. Acabamos de retirar mais uma vítima fatal e, pelas informações que nós temos, eram cerca de 60 casas. Daí nós vamos fazer um envolvimento colocando 4 pessoas por casa, nós teríamos essa quantidade de pessoas aqui. Os vizinhos se transformaram em voluntários. A rua não existe mais, a rua acabou, era uma comunidade com mais ou menos
50 a 70 casas, não há mais nenhuma casa em pé nessa rua toda. 2 horas da manhã, não está chovendo. Isso está permitindo com que os bombeiros possam acelerar os trabalhos. As equipes de resgate se concentram naquele ponto. As máquinas tentam retirar todo o lixo e o entulho para depois chegar nas casas que estariam soterradas naquele pedaço. A mercearia se transforma em um posto de comandos da Defesa Civil. Técnicos e bombeiros avaliam essa foto de satélite. A imagem orienta as equipes de resgate. É dito aqui pelos moradores é que desceu daqui de cima até aqui embaixo. Então, uma extensa área de ocorrência, de muitas casas afetadas. Mas, como eu disse, nós estamos tentando mapear para ter a certeza de quantas casas, quantos moradores. Nós estamos chegando aqui ao topo do morro onde aconteceu o deslizamento. Só para as pessoas terem uma ideia do tamanho da tragédia, tudo isso aqui desceu. Era uma rua com mais de 50 casas. Os bombeiros abrem várias frentes de trabalho. No escuro e no meio do morro, as máquinas não entram. As escavações são praticamente manuais e com a ajuda de moradores. A chuva voltou e os bombeiros estão pedindo para que a imprensa deixe o local, porque quanto mais chove, mais encharca o terreno e mais perigoso fica. E daqui a gente dá para ver como é difícil caminhar e trabalhar nessas condições. E olha só a quantidade de terra que desceu. Todo mundo lá embaixo e a gente ainda aqui em cima, na metade do caminho. Durante a madrugada, os bombeiros retiram 6 vítimas. Os corpos de 5 mulheres e uma criança são localizados. Saber que tem muita criança ali. Eu subia todo dia e via as crianças ali. Agora mesmo estou aqui pensando. Muita criança, muita gente boa, muito. Eu queria entrar com essa cama aí, Nesse momento, felizmente, não chove aqui no Morro do Bumba, mas chovia muito durante a tarde. No momento em que eu cheguei aqui, uma forte tempestade castigava ainda mais o local. E vamos ver como está o trabalho do Corpo de Bombeiros neste momento, mas do alto. A repórter Cristiana Gomes está sobrevoando o Morro do Bumba neste momento e tem outras informações. Boa noite, Cristiana. Boa noite, Ana. Daqui de cima dá para ver que o resgate está sendo concentrado em 2 pontos. Esses pontos, as máquinas estão trabalhando. São retroescavadeiras, também uma pá mecânica está atuando. Nós temos a informação de que homens da companhia de limpeza já retiraram até agora 2.000 toneladas de lama dessa região. Ana, nós estamos a 250 metros de altitude aqui no helicóptero e impressiona um cheiro forte que chega aqui em cima. O cheiro do chorume, né? Aquele líquido escuro que escorre do lixo. Dá para sentir daqui do alto, imagino daí de baixo, Ana. E olha, Cristiana, foi só eu falar que começou a chover de novo aqui no Morro do Bumba, dificultando muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho do resgate, o trabalho dos funcionários ali das retroescavadeiras e das escavadeiras de grande porte. O acidente aconteceu ontem por volta de 8h30, 9 horas da noite. E os sobreviventes só conseguiram escapar porque perceberam que o terreno, de alguma maneira, estava ficando instável. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem de Vinícius Donola. As filhas de Wanderson estavam na casa da ex-mulher na hora em que o morro veio abaixo. 2 meninas de 8 e 11 anos, resgatadas com vida e levadas para o hospital. Minhas filhas estão bem, relativamente bem dentro do que aconteceu também, mas infelizmente houve a perca da minha mãe. A mãe e a cunhada do eletricista morreram soterradas. Eu senti aliviado por ver minhas filhas saindo do escombro, mas ao mesmo tempo acontece. Pessoas chegavam às emergências à procura de parentes. Fábio viu o tio sendo resgatado com vida pela TV. Mas não sabe para onde o tio foi levado. Mas eu vou achar, minha mãe também está tentando. Tá todo mundo se separou para ver se acha ele. Mas eu tenho certeza que ele está com vida, entendeu? As pessoas que sobreviveram estão hoje na casa de parentes, escolas, igrejas. Neste lugar estão abrigadas 20 famílias. Parte dessas famílias tem a casa interditada, a área de risco não se pode voltar. E parte perdeu tudo: comida, eletrodomésticos, roupas. A própria casa não existe mais.
Dona Solange, empregada doméstica, nos faz o relato de uma fuga dramática. Todos da família dela se salvaram. Quando a gente viu, já estava aquela imensidão já de barro descendo, aí nós corremos. No caso, a gente correndo na frente e o barro, né, totalmente correndo atrás. A senhora e mais quem? Eu, meus 3 filhos, minha cunhada, os 2 filhos dela, meu esposo. Em casa foram 10 pessoas e todas as 10, graças a Deus, conseguiu salvar. Entre os sobreviventes, encontramos uma mulher que não quer mostrar o rosto. Tem receio de que o filho, de 6 anos, descubra a verdade. Estão mortos o avô do menino, a tia e o primo. Eu falei que aconteceu um acidente, mas que o avô e o primo e minha cunhada foram levados para o hospital, mas estão com vida, entendeu? Eles não estão sabendo o que eles estão soterrados. Naturalmente, numa tragédia como esta, juntam-se curiosos, mas aqui existem muitos parentes de pessoas desaparecidas, amigos e sobreviventes também, pessoas que esperam, e é uma espera marcada por agonia, por incerteza. Gente que não sai daqui em busca de informação. É o meu sobrinho que está aí. Faz parte de mim. Faz parte do meu ego. Faz parte da minha vida. O que está ali é um pedacinho da minha vida que está ali. Então eu vou ficar até quando der. A Aline, de 28 anos, também morava no Morro do Bumba. Perdeu a casa, o sogro, a cunhada e a sobrinha. Aline teve que ser levada para o hospital. Nós vamos agora para um outro abrigo e no caminho os carros, ou o que restou dos carros que estavam no morro. Chegamos a uma escola pública. Muita criança. Desse outro lado aqui, donativos. No colégio que virou abrigo, conhecemos Anderson. Ele não mora no morro, não teve a casa atingida pelo temporal. Passou o dia ajudando os 200 sobreviventes abrigados ali. Não estou aqui para ganhar nada, eu não preciso de nada. As pessoas precisam. As pessoas precisam. A comunidade do Bumba, como tantas outras no Brasil, foi construída numa área de risco. Mas é claro que os moradores daqui não imaginavam que quando chove, como chove agora, e apesar disso o trabalho aqui não parou, pudesse haver risco, pudesse haver perigo para eles. Eles também não imaginavam que o lixão que fica aqui no terreno ao lado pudesse deixar o terreno onde eles ergueram suas casas mais instável. A história da comunidade do Bumba é o que você vai ver agora na reportagem de Ana Paula Gomes. Niterói tem o 3º melhor índice de desenvolvimento do Brasil. Mas a cidade, que se orgulha da qualidade de vida, está em choque. A gente nunca viu uma chuva assim não, desse jeito não. Tanta morte, muita casa caída, destruída. A situação que a gente vive parece que a gente vive numa situação pós-guerra. O deslizamento do Morro do Bumba surpreendeu moradores antigos, como Milton, que acompanhou o crescimento da comunidade. As pessoas foram ocupando simplesmente, sem nenhuma orientação, né? E acontece o que aconteceu agora. Foi na década de 50 que o lixão começou a funcionar nesta área. 30 anos depois, no fim dos anos 80, surgiram as primeiras casas. A comunidade do Bumba cresceu sobre um solo instável e perigoso. Com o tempo, o lixo acumulado se transformou em lama. O processo de decomposição também formou bolsões de gás metano. À medida que a encosta encharcou, o solo se movimentou. Isso fez com que os bolsões de gás metano entrassem em contato com o ar, provocando explosões. A imagem mostra o Morro do Bumba antes do deslizamento. No destaque, a área por onde toneladas de lixo e terra desmoronaram, como uma avalanche. Veja a extensão do estrago, uma trilha escura de quase 1 quilômetro. O que ocorreu aqui foi, de fato, uma catástrofe humana, uma catástrofe ambiental. Há 6 anos, a Universidade Federal Fluminense apresentou um estudo geológico e fez um alerta. Certamente, uma área com essas características, inclusive, provavelmente antes do nosso estudo, já era uma área de risco evidente. Nós nunca tivemos nenhuma sinalização de que houvesse algum problema, porque se tivesse algum problema, é evidente que a gente teria agido de imediato.
A chuva diminuiu um pouco aqui em Niterói e também em todo o Rio de Janeiro, mas não vai parar não. Por isso, continua o alerta para novos deslizamentos de terra. A previsão do tempo você vai ver agora com Patrícia Costa. Ana Paula, a previsão para o Rio de Janeiro até amanhã ainda é de chuva, mas a intensidade das pancadas diminui nesta sexta-feira. As imagens de satélite mostram que a nebulosidade está mais fraca no Rio de Janeiro. A frente fria já está no Nordeste. Em alto mar, um ciclone extratropical empurra as águas contra a costa e deixa o mar muito agitado. Há risco de ressaca entre o sul e o sudeste. Mais um problema para os cariocas, já que com a maré alta, a água que inundou várias cidades não tem como escoar. Amanhã, as ondas podem atingir 4 metros de altura. Nesta semana, choveu no Grande Rio, o equivalente ao que era esperado para os próximos 3 meses. A frente fria que atuou sobre o Rio de Janeiro já está na Bahia, só que ainda deixa o ar mais úmido até amanhã. As águas no litoral fluminense estão 3 graus acima do normal, o que também aumenta a umidade e contribui para a formação de temporais. As instabilidades, ao encontrarem com os morros na região metropolitana, provocaram grandes acumulados de chuva justamente nas áreas de risco. E o alerta de deslizamentos continua nas encostas. Pelo menos o volume da chuva diminui amanhã. Em todo o Grande Rio, os acumulados não devem passar dos 15 milímetros. Chove entre o litoral sul e a região metropolitana. Pancadas mais fracas também em Niterói e São Gonçalo. O dia começa com mínima de 18 graus e à tarde a máxima no Rio de Janeiro chega a 26. A previsão é de que só a partir de sábado a chuva dê uma trégua, máxima de 25 em Niterói e também em São Gonçalo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui do Morro do Bumba, em Niterói. Celso. Ok, Ana. No R7 você vê fotos, vídeos e acompanha os depoimentos de quem vive de perto o drama da chuva no Rio de Janeiro e em Niterói. Não se esqueça, acesse r7.com. Por causa das notícias da tragédia no Rio de Janeiro, o Jornal da Record decidiu não exibir as outras reportagens da série especial Separados pelo Crime, que mostra as famílias afetadas pela guerra de facções rivais. A polícia prendeu uma quadrilha acusada de forjar um sequestro para roubar um banco no interior do Paraná. O golpe foi planejado por Diego Pedroso e Carolina de Oliveira. Ela, funcionária de uma agência bancária de Borrasópolis, no norte do estado, permitiu que o bando simulasse o sequestro. Um gerente que não sabia do golpe também foi levado. Para que ambos fossem soltos, dinheiro do banco onde trabalhavam foi exigido. Para dar ainda mais veracidade ao golpe, a quadrilha ameaçou de morte a funcionária do banco e também o filho do gerente. Foi aí que ele decidiu ceder a essas ameaças, abriu o cofre do banco e liberou para a quadrilha quase R$500 mil. A gente já verificou que alguns bens imóveis foram comprados, veículos, carros, lan house e etc. Entre os presos, Emerson Diniz Gregório, que na época do crime era policial militar em Santos, litoral de São Paulo. Um atentado à bomba provoca morte e assusta moradores na Barra da Tijuca. O alvo seria Rogério Andrade, acusado de chefiar a máfia dos caça-níqueis na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho de Rogério, de 17 anos, morreu na explosão. 2 carros e uma moto ficaram destruídos. Os criminosos teriam usado 3 granadas. Rogério Andrade foi acusado e julgado pela morte do primo Paulinho Andrade, herdeiro e filho do bicheiro Castor Andrade. Rogério deixou a prisão em julho do ano passado. Ele foi socorrido e está fora de perigo. O Ministério Público Federal do Pará entrou com 2 novas ações contra a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Os procuradores da República alegam que a hidroelétrica vai afetar 12 mil famílias que vivem na região. Além disso, o leilão da obra, marcado para o dia 20 de abril, precisa de uma licença de instalação concedida pelo IBAMA, mas só existe a licença prévia. As informações atualizadas com Ana Paula Padrão e os repórteres do Jornal da Record que acompanham o trabalho das equipes de resgate no Morro do Bumba. Em Minas Gerais, a história da cozinheira que achou esmeralda no estômago de uma galinha. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, logo depois do horário político. Até já.
Estamos de volta com o Jornal da Record. Em São Paulo, um adolescente morreu num acidente com uma van escolar. O veículo caiu numa ribanceira. Outras 14 pessoas ficaram feridas. Eram 2 horas da tarde. A van levava os alunos para casa em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Segundo os estudantes, um carro entrou na contramão. O motorista da perua escolar não conseguiu desviar e caiu na ribanceira. O veículo que teria provocado o acidente não parou para socorrer as vítimas. Os primeiros a ajudar no resgate foram os policiais florestais da região. Havia 15 pessoas dentro da van. Um adolescente de 12 anos morreu no local. Outros 12 alunos ficaram feridos. O motorista e a monitora também se machucaram. No hospital, pais desesperados por notícias. Valfran tem gêmeos. Os filhos estão internados. Eles contaram do pânico, do pavor, né? Todo mundo gritando, apavorado, crianças ensanguentadas, negócio muito feio. Os pais disseram que já tinham se reunido com a direção do colégio para reclamar da conduta do motorista, que, de acordo com os alunos, corria demais. E é disso que eles desconfiam, que hoje o condutor da van estava acima da velocidade permitida e, por isso, não conseguiu evitar o acidente. Não posso julgar, mas se tivesse a 30 por hora, não ia acontecer. O que aconteceu, mesmo ele desviando de um carro que disse que estava na contramão. Internado, o condutor da van ainda não foi ouvido pela polícia. O motorista do carro suspeito de provocar o acidente foi preso há pouco. Ele vai ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e omissão de socorro. O condutor da van também vai responder processo por homicídio culposo. Segundo a polícia, os pneus da van estavam em precárias condições. Pode chegar a R$500 bilhão o prejuízo ao governo causado pela pirataria em Jaraguá, Goiás. A polícia cumpriu 29 mandados de busca e apreensão. Foram encontrados equipamentos que, segundo a polícia, são usados na falsificação, principalmente de calças jeans. Mais de 15 pessoas foram presas e levadas de ônibus para Goiânia, sob escolta da polícia. Estados Unidos e Rússia assinam um acordo para reduzir em 1/3 o arsenal nuclear dos dois países. Depois de quase um ano de negociações, as duas potências assinaram um acordo na República Tcheca para limitar em 1.550 o número de ogivas nucleares de cada uma nos próximos 7 anos. Para entrar em vigor, o acordo depende ainda da aprovação do Congresso americano e do Parlamento russo. Hoje é um dia importante para tornar os Estados Unidos e o mundo mais seguros, disse o presidente Barack Obama. Segundo especialistas, a redução é modesta e não trata de armas nucleares de pequeno porte, que podem cair nas mãos de terroristas. Mas sinaliza boa vontade entre os dois países no momento em que os Estados Unidos buscam aliados para uma política de isolamento do Irã. Barack Obama quer impor sanções ao Irã e acusa o país de tentar desenvolver armas nucleares. Este deve ser o principal tema da cúpula de segurança nuclear que reunirá 47 países, entre eles o Brasil, aqui na capital americana, a partir de segunda-feira. De Washington, Heloísa Vilela, para o Jornal da Record. Tá mexendo os braços, ó, tá viva, hein? Uma pessoa. Ela tá respondendo ali aos estímulos dos homens do Corpo de Bombeiros. A falar com Ana Paula Padrão, que está no Morro do Bumba, em Niterói. Ana Paula, o prefeito de Niterói decretou estado de calamidade pública esta tarde, né? Quantas pessoas foram encontradas mortas até esse momento aí na cidade de Niterói? Oficialmente, Celso, 105 mortos só em Niterói. 105 mortos. Além disso, e da chuva forte, chuva com vento que cai neste momento aqui na cidade, os moradores de Niterói ainda enfrentaram uma outra situação muito difícil esta tarde. A suspeita de que bandidos armados agiam no centro de Niterói deixou os comerciantes simplesmente apavorados. Quem conta essa história é a repórter Isabela Veiga. Uma correria fez o centro de Niterói parar no meio da tarde. O pessoal já veio todo mundo correndo e falando que estava vindo um montão de gente roubando loja, saqueando. Mas aí, ao certo, ninguém sabe, né? O boato de arrastão nas proximidades do Morro do Bumba obrigou o comércio de rua a fechar as portas.
As lojas deste shopping também encerraram o expediente às pressas. Moradores de prédios vizinhos buscaram abrigo na portaria. Outros observaram a confusão de longe. Em pouco tempo, a polícia chegou. As viaturas tiveram até o apoio de um helicóptero. A confusão começou durante um protesto de moradores da maior comunidade de Niterói. Eles fizeram uma manifestação pacífica aqui próximo ao shopping. Pediam ajuda às vítimas dos deslizamentos. Enquanto isso, assaltantes aproveitaram a movimentação para furtar uma loja. Houve tumulto e um boato de arrastão se espalhou. Com relação a crime, a roubo, furto, qualquer tipo de incidente, a cidade está super tranquila. Não tem nada na cidade, é apenas boataria e com isso a gente está tendo que deslocar grande efetivo policial que poderia estar em outro local da cidade ajudando. E nós vamos conversar agora com o nosso repórter que está mais perto das equipes de resgate aqui no Morro do Bumba, lá embaixo. É o repórter Vinícius Dônala. Vinícius, boa noite. Como é que está a situação aí nesse momento? Boa noite, Ana Paula. Nós estamos a 25 metros do que era o pé do morro. Era hoje uma montanha de lixo, de entulho. Ali atrás também ficava uma das creches da comunidade. Num lugar dessa creche, neste exato momento, existe uma retroescavadeira. Deste ponto para lá, só equipes de resgate. E uma informação nova, as equipes acabam de localizar mais um corpo neste ponto, ou seja, sobe para 15 o número de corpos localizados só neste morro. E o Instituto Médico Legal não está dando conta de liberar esses corpos. Nós gravamos hoje uma imagem que é emblemática do que está acontecendo hoje aqui no município de Niterói. A imagem de um cemitério de Niterói. Caixões vazios. As famílias compraram os caixões. Estão à espera da liberação dos corpos. Mas a demora é muito grande, muito acima do normal. E mais uma informação. O comando do Corpo de Bombeiros acaba de informar que não há mais possibilidade e resgate de pessoas vivas e sobreviventes deste local. Ana Paula. E quanto mais difícil é a situação, quanto mais coragem é preciso ter para os homens da Polícia Militar. É por isso que eu vou conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Mário Sérgio. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. A gente viu agora há pouco a repórter Isabela Veiga contando o desespero dos comerciantes no centro da cidade com o boato de que havia bandidos armados. Isso aconteceu? Não aconteceu de jeito nenhum? Ana Paula, nós passamos a tarde toda rodando o centro de Niterói, fazendo deslocamentos pelos bairros periféricos, Icaraí, Santa Rosa, Cubango. Conversamos muito com moradores, transeuntes, os comerciantes e não constatamos a veracidade desses arrastões. A notícia ia correndo, passando de uma pessoa para outra e dava conta de que em bairros bem distantes como Pendotiba, outros municípios como São Gonçalo, mas verdadeiramente não constatamos nada disso. Foi o nervosismo da população. Exatamente. A população ela está muito afetada com tudo que aconteceu. É claro, essa tragédia aqui, as pessoas elas ficam ligadas, conectadas psicologicamente e qualquer notícia vai correndo rapidamente de uma pessoa para outra. Qual o trabalho, então, num momento tão difícil como esse, mais importante da Polícia Militar? Olha, nós estamos trabalhando aqui em auxílio ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, deslocamos muitos recursos, o Canil está trabalhando, o Batalhão de Operações Especiais, trouxemos equipamentos pesados do batalhão, um batalhão de choque. É preciso controlar a população tem uma curiosidade legal, legítima, uma curiosidade racional, afinal são entes queridos que estão ali sobre escombros, são vizinhos, mas nós precisamos manter as pessoas afastadas. No primeiro momento, havia quase 3.000 pessoas na rua. Então foi preciso afastar essas pessoas para que os recursos pudessem chegar e o Corpo de Bombeiros fazer seu trabalho. Como está fazendo, né? Muito obrigada, viu, comandante, pela sua participação e parabéns pelo trabalho aqui durante esse momento tão difícil. Tá bom, Ana Paula, muito obrigado. Nós voltamos aqui do Morro do Bumba a qualquer momento com outras informações. Celso. Até já. E amanhã deve chover forte no Nordeste. Agora, no Sul e Sudeste será uma noite de cobertores. O frio continua para valer. Veja agora a previsão do tempo para o restante do país. Sexta-feira com chuva forte no Nordeste. Já no Sul, o frio intenso diminui, mas as temperaturas continuam baixas. As imagens de satélite mostram que a frente fria está na altura da Bahia e, combinada com a umidade que vem da Amazônia, gera nuvens até o norte do Brasil. Essa frente fria causa chuvas mais intensas no norte da Bahia, Sergipe, Alagoas e Maranhão. Os volumes podem chegar aos 60 milímetros. Faz sol do Mato Grosso
até o interior gaúcho e também em Minas Gerais. Em São Paulo, o tempo permanece nublado com possibilidade de chuva fraca. Durante a manhã, faz frio em Campo Grande, mínima de apenas 13 graus. E a máxima em Cuiabá chega aos 29 graus. Faz frio de madrugada no Sudeste. Em São Paulo, mínima de 14 graus e máxima de 21. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Veja que história. Uma cozinheira de Betim, região metropolitana de Minas Gerais, teve uma surpresa ao preparar um ensopado para a família. A galinha comprada numa granja vizinha trazia no papo uma pedra preciosa. Foi aqui que Ademilde comprou 2 galinhas. Pagou R$ 33 e nem imaginava ganhar quase 100 vezes o que gastou. Ela encontrou uma esmeralda ao preparar a ave. Na hora que eu fui limpar a galinha, né, aí houve um barulho diferente. Aí eu reparei bem e vi que era uma pedrinha. Aonde? Na moela da galinha. Para conferir se estava mesmo com uma preciosidade nas mãos, Ademilde foi até uma joalheria e descobriu que aquela pedrinha valia cerca de R$3.000. Chegou a pensar em fazer um anel, mas achou melhor vender para o banco. E a esmeralda foi a salvação. A aposentada usou o dinheiro para quitar as dívidas. O comerciante diz que as vendas aumentaram, mas não revela de quem compra as galinhas. Não tem jeito, senão complica o lado dele, né? Para os garimpeiros de plantão, aí vai um aviso. A esmeralda foi parar no papo da galinha por acaso, como explica esse geólogo. Uma chance de ter ocorrência de esmeralda lá em Betim. A possibilidade é que tenham jogado a pedra lá e a galinha tenha comido essa pedra. Morreu meu neto, morreu minha nora, morreu minhas 2 filhadas, tá tudo morto aí embaixo do chão aí. Estado do Rio de Janeiro. Ana Paula Padrão tem outras informações. Ana? Olha, Celso, eu acho que a única coisa realmente bonita de se ver nesse momento tão triste é o trabalho das equipes de resgate, que trabalham sem parar debaixo de chuva. Olha aí, uma chuva forte, e eles não vão parar. Eu que estou aqui sob uma marquise já estou inteiramente molhada. Imagine em que condições eles estão trabalhando. É por isso que a gente quer prestar uma homenagem agora. A parceria corajosa de bombeiros e voluntários é o que você vai ver nesse momento na reportagem de Natália Leite. Do alto, a imagem do desmoronamento assusta. No chão, a terra revirada confirma a dimensão da tragédia. A avó abraçada sobre as 2 netas delas, uma de 1 ano e a outra de 2 anos. Até hoje, essa cena passa na mente direto. Fábio é um dos moradores que participam das buscas como voluntários. Assim como ele, Rafael não foi ao trabalho nos últimos 3 dias para ajudar no resgate. Hoje, mais 6 corpos foram encontrados. Agora, eles se orientam pelo cheiro. Os corpos já estão, como é água, lama, está fazendo com que os corpos venham se decompor mais rápido. Para o morador, a busca é um trabalho de esperança, de encontrar debaixo da terra vivo um amigo, um vizinho, um parente. Mas na medida em que os dias passam, esse se torna um trabalho de dor. A pessoa procurada precisa primeiro ser desenterrada para depois ser enterrada definitivamente. Em muitos casos, ninguém ajuda mais que o morador, que sabe exatamente como era o lugar antes da tragédia. Fábio foi o primeiro a chegar ao local. Entrei na lama, descalço, sem camisa, e consegui ainda salvar 2 pessoas com vida, mas com fratura exposta nas pernas. Aqui tinha gente morrendo, lá embaixo tinha gente morrendo. Pouco depois... As minhas 2 primas, quando eu cheguei nelas, infelizmente já tinha falecido. Foi um desenho como esse a referência para os bombeiros. A orientação deles ajuda bastante. E uma ajuda até no local para afastar, para um apoio. Com a ajuda das mulheres, hoje os voluntários comeram direito. As pessoas estão trabalhando com o coração, então assim, o estômago deles, eles só café o dia todo. E ele tem que ficar falando, vem comer, aquele ditado, saco vazio não para em pé. Com uma só palavra, Janice explica o que leva a comunidade a se unir diante de uma dor que é de todos. É vida e ajudar quem está com ela ainda.
Bonito, né? E olha, depois de tudo isso que aconteceu, a população do Rio ainda sofre com uma ressaca, ondas de até 5 metros, o que dificulta terrivelmente o escoamento da água que está acumulada. É o que você vai ver com Jaime Ribeiro. 3 dias depois do temporal histórico, o canal cheio impede a passagem dos carros. Na zona oeste do Rio, milhares de moradores continuam ilhados. Este motorista tem dificuldade para buscar os filhos na escola. Não sei como é que eu vou fazer agora, porque eles entraram, caiu uma chuva e agora inundou tudo. Em meio ao caos, oportunismo. O dono do reboque cobra R$50 para levar os veículos ao outro lado da rua. Até o carro da polícia pega carona. O campo do centro de futebol do jogador Zico parece uma piscina. Nesta escola, foi mais um dia sem aulas. Estou aqui já há 3 anos, praticamente, e nunca tinha visto isso. Já choveu bastante aqui, mas nunca ocorreu isso. Para piorar, a maré alta atrapalha o escoamento da água nas áreas inundadas. A previsão é de que a frente fria que atingiu a região sudeste provoque ondas de até 5 metros de altura. A ressaca deve aumentar ainda mais o drama vivido pelos cariocas. Aqui na Baixada Fluminense, a situação também é grave. A explicação está na geografia do local. Mais de 3 milhões de pessoas vivem numa área de planície, grande parte abaixo do nível do mar e cercada por montanhas. A água da chuva que escorre pelos morros não tem para onde escoar. E o resultado é este aqui. São ruas que viram verdadeiros rios. Em Seropédica, a canoa é o único meio de transporte. Ricardo é pescador. Depois da enchente, virou salva-vidas. Aqui eu ponho para quem está precisando. Gente, está precisando? Vamos embora. Desde ontem que eu estou assim. Maria estava isolada desde o início do temporal. Graças à ajuda de Ricardo, conseguiu falar com a mãe. Mãe, como é que a senhora tá? Tá tudo bem? E já deu para entrar em casa? E pensa que acabou? Não acabou, não. O Serviço de Meteorologia da Marinha deu o alerta para toda a região costeira, toda a região litorânea do Rio de Janeiro. O mar está em ressaca. Em Saquarema, na região dos lagos, as ondas chegaram a 3,5 metros. Em Macaé, a ressaca atraiu a atenção de curiosos. A previsão é de que nas próximas 24 horas, as ondas atinjam 5 metros de altura. A recomendação é para que os pescadores evitem sair para alto mar. Em São Paulo, durante todo o período de chuvas, ou seja, de dezembro até março, 78 pessoas morreram. Muitas delas em deslizamentos parecidos com o que a gente vê hoje aqui em Niterói, no Morro do Bumba. Agora você vai ver com Daniela Boaventura. Em fevereiro, Adriana e o marido precisaram deixar a casa onde viviam para continuar vivendo. Minhas coisas estão um pouco na minha mãe, tem um pouco no vizinho. As minhas coisas aqui dentro, a única coisa que sobrou foi armário de cozinha, foi o guarda-roupa, a cama tá desmontada, tá tudo espalhado, tá uma bagunça. O casal agora mora com o pai dela. Acaba tirando a privacidade deles também. Já para seu Paulino, o principal problema é outro, coletivo. A gente tá num clima tenso. Essa noite não veio quase nada, choveu muito à noite. A gente fica sem saber o que vai fazer. Essa é mais uma família que sofre com as consequências das tempestades de verão. No lugar da casa ao lado, agora só ficou o mato, que cresceu depois que o barranco desabou em janeiro. Mãe e 2 filhas morreram soterradas. Depois da tragédia, 5 casas aqui da região foram interditadas. Mas quase 3 meses depois do deslizamento, ainda há escombros aqui no terreno. A Defesa Civil diz que para começar obras no local, é preciso que o tempo melhore. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas já mapeou 500 áreas de risco só na capital paulista. O trabalho serve para atualizar os dados da prefeitura e direcionar as equipes da Defesa Civil. Mas a solução pode demorar. O nosso maior problema é que, para resolver definitivamente o problema de áreas de risco na cidade, eu preciso atuar fazendo obras ou removendo o morador. Para remover o morador, eu tenho que construir conjuntos habitacionais. Isso leva tempo e tem um custo muito elevado. Para esta urbanista, a solução vai além. Isso só será possível o dia
que a população brasileira de menor renda, que é a maior parte da população, tiver acesso à terra urbanizada bem localizada. Qualquer barulhinho, nossa, esses dias todos que estão chovendo, a gente fica naquela angústia, a gente acorda de madrugada, qualquer barulhinho a gente acha que é a casa que está cedendo. Então, pra gente, a gente não tem mais confiança de ficar aqui. E vamos ver como está a cidade de Niterói neste momento, mas lá do alto, Cristiana Gomes sobrevoa o centro da cidade a bordo do helicóptero da Rede Record. Cristiana, o que dá para ver daí? Ana, nós fizemos um sobrevoo há pouco aqui por Niterói e deu para ver que o movimento é, sim, bem abaixo do normal. Nesse momento, nós estamos sobre uma das principais avenidas da cidade e ela deveria estar bem mais cheia nesse horário. Agora, vale lembrar que chove nesse momento, houve vários boatos de arrastão durante o dia e o estado, aqui o município vive uma situação de calamidade pública. Tudo isso faz com que quem pode fique em casa. Ana Paula. E hoje, mais de 1,5 milhão de crianças voltaram às aulas numa triste coincidência aqui no estado do Rio de Janeiro. O que será que essas crianças, depois de ver todas essas imagens na televisão, depois de ver tudo isso acontecendo perto de casa, como será que elas se sentiram? Certamente estão bem amedrontadas. E é o que você vai ver agora na reportagem de Cristiana Gomes. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Eu acho que vale pra gente pensar um pouquinho por que a gente ficou esses 2 dias em casa, né? Dias em que os alunos não puderam ir à escola por causa do temporal. Mas pela televisão eles acompanharam as notícias. Mostrou muitas casas assim que tinham caído e eu não entendi como a chuva consegue fazer aquilo com... É muita força, muito triste. Eu fiquei preocupado com essas pessoas. Eu vi bueiro vazando, alagamento. Tinha bicicleta passando, né? A roda quase inteira da bicicleta é afundada na rua. A imagem de uma rua principal que eu nunca vi encher, que encheu muito. Não dá pra ver a distância da calçada com a rua. Eu não acreditei. E ainda é difícil de acreditar. O perigo chegou bem perto desses alunos que vivem em pontos nobres da cidade. Me impressionou muito foi que a lagoa transbordou. Vendo pela televisão não dava vergonha, sei que era a lagoa. Os rios que geralmente ficam lá embaixo, tem um rio perto da minha casa que mal dá pra ver o que é a rua e o que é o rio. Mas o drama de quem vive outra realidade também comoveu. Muita gente perdeu casa, perdeu carro, muita gente não sobreviveu, muita gente pobre na rua sofre. É difícil, a gente fica preocupado. 1.600.000 alunos voltaram para as creches e escolas em todo o estado hoje. Para a maioria deles foi um alívio. Em casa, a rotina estava alterada e ninguém ficou tranquilo. Sensação de estar presa num lugar que a gente não pode sair. Dá medo de tipo, alguma coisa, tipo assim, acabar a luz, o gás, como aconteceu na minha casa. Podia encher a minha rua, né? Podia acontecer alguma coisa. Eu nem saí de casa. Fiquei com medo. E mesmo tão pequenos, eles sabem de um jeito simples quais são as causas e as soluções. Fazer novas casas, porque as pessoas construíram aquilo com força, com suor, mas aí desliza tudo, aí não sabe como construir de volta. Sem dinheiro, sem nada, perdeu família. Onde é que elas vão morar? Sem dinheiro, sem nada.